Pronto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, referente à nossa aula da disciplina de resistência dos materiais, eu quero resolver com vocês, essa viga em balanço, determinar as reações e também desenhar os gráficos, de momento fletor e esforço cortante. Ao longo da nossa disciplina, nós já fizemos viga com carregamento concentrado, com carregamento distribuído, com carregamento concentrado e distribuído, viga com carregamento descontínuo, que a gente viu na última aula da gente, antes do recesso. E aí falta fazer para vocês um exemplo de viga em balanço e também de uma viga engastada, certo? Que é importante a gente saber porque ela se diferencia um pouco das outras, devido à presença do momento negativo, tá certo? E a gente vai ver como fica isso no gráfico também. Então vamos lá, eu tenho aqui para vocês a viga em balanço, ela tem dois vãos. O primeiro vão tem 3 metros e o balanço tem 1,5 m. O carregamento distribuído, 12 kN por metro. E aí a gente tem dois apoios, O apoio A é um apoio do segundo gênero, portanto tem duas reações, a vertical e a horizontal. E RB é um apoio do primeiro gênero, portanto só tem uma reação, certo? A viga é isostática, 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. Lembrando, somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0 e somatório dos momentos também igual a 0. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver nessa questão é determinar as reações de apoio. Então eu vou colocar aqui determinação das reações de apoio. Vamos lá. Reações. Bom, a gente está vendo que na direção do x a gente só tem a reação RAX, Então somatório das forças em x igual a 0. A gente só tem RAX, então ela é igual a 0. Na direção do y, a gente vai ter positivo, Ou seja, para cima, apontando para cima do eixo. A gente vai ter a reação A. Positivo também a reação B. E aí a gente vai ter negativo justamente a carga distribuída, Porque ela está para baixo. E quanto é que ela vale, pessoal? Ela vale Q vezes o L, Que é o 12, no caso que seria a altura da carga, multiplicado pelo comprimento dela. E aí, quem é o comprimento dela? A soma, desses dois vãos, 4,5 metros. Então, 12 multiplicado por 4,5. E aí, igual a 0, porque não tem mais nenhuma outra força, 12 vezes 4,5, a gente tem 54 kN. Então, nossa equação fica da seguinte forma. RAY mais RBY igual a 54 kN, tá? Aí, a gente vai fazer agora o somatório dos momentos. Nesse caso, pessoal, a gente necessariamente tem que fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto A, visto que, devido ao balanço, aqui no ponto B vai existir um momento, a gente vai ver isso. Então, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Aí vamos observar, da direita para a esquerda, a gente tem primeiro a carga distribuída, que está sobre toda a viga, a tendência de giro dessa carga, a tendência que ela faz com que a peça gire é no sentido horário, dá para você observar, ou ainda utilizando a regra da mão direita, E aí, quando isso acontece, o momento é negativo. E vale quanto? Q vezes L vezes a distância de aplicação, que vai ficar no centro de gravidade da carga. Então, 12 multiplicado por 4,5 multiplicado por metade de 4,5, que é 2,25, Além disso, a gente vai ter um momento provocado pela carga pontual RBY, pela reação RBY, só que esse momento, a tendência de giro dele é no sentido anti-horário, saindo do plano da folha, portanto positivo. E vale quanto? Força vezes deslocamento, Então, RBY vezes o deslocamento entre o ponto A e B, que é 3 metros. E aí não tem mais nenhuma outra força gerando momento em relação ao ponto A, então a gente iguala isso aqui a 0. Tá certo? Aí agora vamos só resolver, 3 RBY 12
multiplicado por 4,5 multiplicado por 2,25 dá 121,5. E aí, RBY, né, a gente passa esse 121,5 para o outro lado da equação, ele fica positivo. E aí, esse 3 que está multiplicando o RBY, ele divide esse valor. E aí, a gente tem que a reação B vale 40,5 km, certo? E aí, para determinar a reação A, né, vou colocar como se aqui fosse 1 e aqui fosse 2, a gente só vai substituir lá naquela equação 1, né? Então, RAY vai ficar igual a 54 menos RBY. Então, RAY vai ser igual a 13,5, né? Outra coisa que vocês vão notar é que, por conta do balanço, a reação em B ela é bem maior que a reação em A, né? Aí, segundo ponto, pessoal, vamos fazer as seções, né? Então, o que a gente vai observar? O padrão, né? O comportamento da carga ao longo da viga, para a gente saber quantas seções a gente vai fazer. Bom, se a gente observar aqui entre o ponto A e imediatamente antes do ponto B, a gente só vai ter o carregamento distribuído e a reação RAY. Então, aqui a gente vai ter uma seção, e eu vou chamar ela de seção 1. E aí, logo depois dessa reação aqui vertical, né, a gente só vai ter a carga distribuída e ela, né? Então, no caso, quando a gente fizer um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, sempre vai aparecer a reação B, a reação A e a carga distribuída. Portanto, só é necessário fazer mais uma seção aqui, certo? Então, vamos lá, né? Primeira seção. Pessoal, a primeira seção, ela vai de x igual a 0, considerando que o x está vindo daqui para cá, ó, tá vendo? Então, x igual a 0 até x igual a 3 metros. Certo? E eu vou desenhar ela aqui, ó. Então, a gente vai ter a carga distribuída, como eu falei para vocês. Vamos ter a reação A, que a gente já viu que vale 13,5 kN. O 12 kN por metro aqui, né? O esforço cortante e o momento aqui, né? Tracionando a parte inferior da nossa viga. E aqui a gente tem a distância. Que distância é essa, professora? É a distância X, né? A gente tá cortando aqui em qualquer lugar da seção da viga, né? Então, X. Então, primeiro vamos para o somatório das forças. Somatório das forças na direção Y igual a 0, a gente não tem nada em X, né? Aí a gente vai ter a reação A positiva, né? Tá para cima. Vamos ter a parcela da carga distribuída, né? Que é Q vezes L, negativa porque tá para baixo. O Q, 12, o LX, né? E vamos ter nosso cortante ali, o V para baixo, né? Igual a 0. Não temos mais nada. Passa o V para o outro lado da equação. A gente vai ficar com 13,5 menos 12x. Aí, momento, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. A gente vai ter, vindo de fora para dentro, né, o próprio momento positivo, né, porque tracionando na parte inferior, ó, saindo do plano da folha. Temos o momento provocado pelo cortante, né, negativo, ó, no sentido horário, e vale menos o V, que é a força, vezes a distância, que é o X. E também temos negativo, né? Aqui, se a gente observar, ó, no sentido horário, a tendência de giro, a carga distribuída. Então, menos 12, a distância X, vezes metade, né? Ou centro de gravidade da carga. Então, X sobre 2 igual a 0. Aí, aqui eu vou só organizar. O M eu permaneço, né? E passo todas essas coisas para o outro lado da equação. Então, onde tinha menos Vx, eu vou ficar com Vx, né? E onde eu tinha menos 12x vezes x, dividido 2, né? Que na verdade vai ser 12 dividido por 2, 6, x vezes x, x quadrado. Então, menos 6x ao quadrado passa para o outro lado, mais 6x quadrado. E aí, eu substituo o V por essa expressão aqui, né? Que a gente viu anteriormente. 13,5 menos 12x vezes x mais 6x ao quadrado. E finalmente, M igual a 13,5 vezes x, 13,5x, menos e mais menos,
12x vezes x, 12x², mais 6x², e finalmente a gente fica com a equação dessa forma, né? Menos 12 mais 6, menos 6x². Certo? Vamos para a segunda seção. A segunda seção, ela vai contemplar o restante da viga, né? Então, ela vai de x igual a 3 metros, né? Que é essa parte aqui, imediatamente depois do ponto B, até x igual a 4 metros, certo? 4,5 metros, né, pessoal? Perdão. X até 4,5 metros. Então, a gente vai desenhar ela aqui novamente, né? Vai aparecer aqui o V, né, meu cortante, o momento. De diferente aparece a reação, né, B agora, porque eu passei, né, a seção tá aqui. Então, a reação B, que vale 40,5, ela aparece. Aparece a reação A, né, 13,5 kN, e também meu carregamento distribuído. A diferença é que agora a gente tem aqui uma distância conhecida, né, porque já passou, e aqui a gente continua com nossa distância x. E aqui a gente tem 3 metros, tá? Então, vamos lá. Somatório das forças em y igual a 0, a gente vai ter positivo 13,5 mais 40,5, e negativo a gente tem o menos 12x, né? Que o 12 ainda continua essa distância aqui toda, o tamanho dela, né? Dessa carga. E aí também o menos v, né? Que tá para baixo, igual a 0. A gente passa o v para o outro lado. E aí a gente fica com 13,5 mais 40,5, a gente viu que dá 54, né? Só para vocês verem aí. E aí, menos 12x, certo? Aí, vamos lá para o momento. Bom, o momento a gente vai de fora para dentro também, né? O M positivo, né? O cortante, ele tá produzindo momento em relação ao ponto A, mas a tendência de giro dele é no sentido horário, portanto, o momento é negativo e vale V vezes a distância x. Agora, a gente vai ter um momento correspondente à reação RB, né? Ó, a tendência de giro dele no sentido anti-horário, portanto, positivo, e vale 40,5 multiplicado pela distância entre A e B, que é 3, né? E aí, finalmente, a gente tem o momento da carga distribuída, né? Esse momento da carga distribuída, ó, a tendência de giro dele é no sentido anti-horário, portanto, ele é negativo, e vale 12 vezes x, que é o Q vezes L, né? Multiplicado pelo centro de gravidade da carga, né? Que é x sobre 2. Não tem mais nada, então a gente vai igualar a 0. Vamos organizar, né? Menos meu V, 54 menos 12x, multiplicado por x, mais o 40,5 multiplicado por 3, né? Dá 121,5, menos 12 dividido por 2, 6, né? 6x vezes x, 6x² igual a 0. A gente vai passar essa galera para o outro lado, né? Deixando só o momento aqui. Então, a gente vai ficar com menos, né? Passa mais, 54 menos 12x vezes x, mais 121, ou menos, né? 121,5 mais 6x². E aí, vamos só organizar, fazer essa multiplicação, né? 54x menos e mais menos, né? 12x vezes x, 12x², menos 121,5. Estava positivo, passa negativo, né? Mais 6x². E aí, a gente fica com a equação do momento como 54x menos 6x², né? Menos 121,5. Aí vamos só dar uma conferida, né? A gente sabe que o momento aqui nessa extremidade ele é nulo, então vamos conferir se isso realmente acontece. 54 vezes 4,5 menos 6 vezes 4,5², 121,5 positivo, menos 121,5 negativo, zerou, né? Então, já sabemos que as equações estão corretas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos para a elaboração do gráfico, né? Dos gráficos. Então, eu vou só repetir aqui
as equações, né, da primeira seção. A gente vai ter a equação, né, do cortante vai ser 13,5 menos 12x, né, e essa seção vai de x igual a 0 até x igual a 3 metros, né. E aí, quando x for igual a 0, né, vou colocar aqui v de 0, esse cortante ele vai ser 13,5 kN, né? E quando x for 3, esse cortante vai ser 13,5 menos 12 vezes 3, né? Que dá menos 22,5 kN, né? Vamos só refazer aqui, ó. 13,5 menos 12 vezes 3, né? Menos 22,5. Já o momento, né? A equação do momento é 13,5x menos 6x quadrado. Quando o x for igual a 0, obviamente esse momento aqui vai ser 0, né? E quando x for igual a 3, esse momento será 13,5 vezes 3 menos 6 vezes 9, né? Que é 3 ao quadrado. Dá menos 13,5. Já notamos uma coisa diferente, né? Quilonewton vezes metro. Anteriormente não tinha dado ainda momentos negativos, né, nas nossas vigas. Então agora ele apareceu aqui. Vamos para a segunda seção. Na segunda seção, ela vai de x igual a 3 metros até x igual a 4,5 metros, né? E aí, o cortante nessa seção, ele é 54 menos 12x, né? Quando x for igual a 3, esse cortante vai ser, ó, 54 menos 12 vezes o 3, vai ser 18. E quando o meu x for igual a 4,5, vamos ver quanto é que vai ser esse cortante, né? 54 menos 12 vezes 4,5, ó, vai ser 0, né? Que é esperado, porque na extremidade da viga, em 4,5 metros, é um balanço, certo? Então, isso vai acontecer. Para o momento agora. O momento, a equação é 54x menos 6x quadrado menos 121,5, né? Quando o x for 3, a gente vai ter um momento de 54 vezes 3 menos 6 vezes 9, né? 3 ao quadrado, menos 121,5 menos 13,5, que também é esperado, né? Já que é uma função contínua, então tem que dar igual mesmo. E aí, quando o m for 4,5, né, o momento a gente já viu que 0, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês, né, ó, 54 vezes 4,5 menos 6 vezes 4,5 ao quadrado, menos 121,5, zerou, certo? E agora vamos desenhar esses diagramas, né? Primeiro, o de esforço cortante. Então, diagrama de esforço cortante. Vou fazer aqui de forma simplificada para vocês, né? Então, a nossa viga tem 4,5 metros. E aqui a gente tem, vamos colocar aqui mais ou menos, né? Eu vou colocar como se aqui fosse 0 e aqui fosse 3, né? Metros, tá, pessoal? Não queria poluir o desenho. E aqui mais abaixo, eu vou desenhar no mesmo lugar, né? O de momento fletor, certo? Aqui eu vou marcar aqui para ficar mais ou menos no mesmo ponto. Aqui é o diagrama de momento fletor. Vamos observar, né? Quando o x foi igual a 0, meu cortante deu 13,5 positivo, né, para cima. E aí, quando o meu x foi igual a 3, ele foi negativo, né, e foi menos 22,5. Então, para baixo aqui, né. No mesmo ponto, quando o x foi igual a 3, ele estava 18, né? Então, aqui para cima. E aí,
Quando x foi igual a 4,5, ele foi 0. Então, daqui para cá, né, primeiro, porque ele foi positivo, depois foi para baixo, né, como vocês viram aqui, ó, primeiro positivo, depois ele foi para baixo, né, no menos 22,5. E aqui ele foi 13,5. Positivo e negativo, né? Característica do carregamento distribuído, né? E daqui, ó, pessoal, ele foi desse valor positivo, né? De 18 para 0. Então, a gente vai ligar aqui, né? E aqui vale 18 caindo, certo? Então, ó, a gente já vê aqui, quando o esforço cortante ele é nulo, o momento fletor é máximo. Então, a gente sabe que aqui vai ter um ponto de máximo, né? Do momento fletor. E aí dá para descobrir através de derivadas, né? Mas está foge do escopo da disciplina da gente. Então vamos lá, né? Quando x foi igual a 0, o momento foi 0. Só que quando x foi igual a 3, o momento foi menos 13,5. No caso do momento, ele é o contrário, né? Positivo para baixo, negativo para cima, né? Isso quer dizer que quando a viga está sendo tracionada na parte inferior, o momento é positivo. Quando está sendo tracionada na parte superior, o momento é negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 13,5, né? O valor do momento. Como é uma função contínua, né? Pelo outro lado, quando x foi igual a 3 metros, né? Também foi menos 13,5 e depois foi para 0. E aí a gente fica com uma grande incógnita, né? Como é que esse gráfico se comporta? Então ele vai se comportar mais ou menos assim, ó. Ele vem, é parabólico, né? Bate aqui no 13,5 e vai para o 0 aqui, certo? Então aqui a gente tem um trecho de momento positivo. E aqui a gente tem trechos meio desigual, tá, pessoal? Mas é porque de momento negativo, certo? E aqui provavelmente a gente teve um momento de máximo, né? Que não ficou bem representado na minha figura, mas é assim que ocorre. O que isso quer dizer, né, pessoal? Quer dizer que nessa parte inferior da viga aqui, a gente vai colocar a armadura na parte inferior, né? Porque está sendo tracionado na parte de baixo. Mas aqui vai requerer uma armadura na parte superior, certo? E o comprimento dessa armadura fica aí para a disciplina de projeto de estruturas, para que eu ensine a vocês, tá? Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Até a próxima!